Mate, vou começar com a pergunta de R$1 milhão. Por que o atendimento no Brasil é tão ruim? Olha, eu acho que, para mim, é muito claro. Você está falando de... A grande maioria das empresas enxergam o atendimento como centro de custo, não enxergam o atendimento como centro de receita. Tá? A gente fez alguns testes ABs nos últimos 2 anos, que mostrou para mim, sem sombra de dúvida, que o atendimento impacta positivamente na conversão. Tá? Acho que uma das coisas que a gente aprendeu com esses testes, meio que desligando o atendimento completamente, desligando alguns canais de atendimento ao longo do tempo, a gente viu que simplesmente o consumidor brasileiro quer se comunicar com as empresas. Infelizmente, a maioria das empresas não querem se comunicar com os consumidores, porque eles enxergam como centro de custo. Então, as empresas têm que mudar esse conceito. Em vez de terceirizar o atendimento, em vez de pensar no atendimento como custo a ser diminuído, você tem que pensar no atendimento como oportunidade de aumentar a receita. Legal. Vivi, sua opinião. Bom dia, pessoal. Obrigada, Albert, aí, pelo convite. É um prazer vir falar disso. Que honra ouvir o Janor aqui compartilhando mais de 30 anos de vivência. Eu só tenho 20, né, nessa história chamada atendimento. E aí, a hora que o Albert fez a pergunta ali de manhã, quem é que atende, né? Estava eu em pé. Amanhã alguns de vocês vão estar no Fórum E-Commerce Brasil. Eu atendo. Aí o pessoal até se surpreende, então eu atendo por e-mail, atendo no chat, atendo o celular que por um acaso está tocando aqui agora, atendo presencialmente. Por que no Brasil o atendimento é tão pouco valorizado? Concordo com o que você diz. E um dia eu fiz uma pergunta para um antropólogo chamado Roberto da Mata. Por quê? Ele disse, olha, nós precisamos voltar um pouquinho. Lá, na época, quando a coroa chegou aqui, eu falei, nossa Deus, foi muito longe. Ele falou, atendimento tem a ver com servir. Brasileiro, como é que fala? Personalidade, ele gosta de ser servido, mas ele não gosta de servir. Servir significa olhar para o outro primeiro. Servir significa olhar para si, reconhecer o seu potencial e as suas limitações, por isso que a humildade é primordial numa prestação de serviço. Servir significa que o outro tem prioridade, desde que não seja abusiva. E servir significa que eu preciso ouvir, ou melhor, escutar o que o outro está dizendo sem ter resposta pronta para estar colocando. Então tudo isso, o processo é importante, enxergar o outro é importante, é fundamental. Então quando o da Mata me disse isso, eu fui fazer um dever de casa. Presta atenção aí no que é esta coisa do servir no Brasil. Vamos olhar os políticos, vamos lá, vou lá em cima. Eles existem e trabalham por um povo brasileiro que sou eu e você. Servem? Não. As instituições públicas, onde nós pagamos salários altos, servem? Os hospitais, os lugares onde a gente passa, a coisa do trânsito, servem? Não. E eu, enquanto cidadão, sirvo dentro da empresa onde eu trabalho, ou eu só trabalho lá? Às vezes as pessoas no E-Commerce Brasil se surpreendem e falam, mas você é a Vivi? Eu falo, sou. Mas você está atendendo? Sou. E a gente precisa nos colocar no lugar do outro, inclusive na hora de reclamar, sabe, Albert? O servir é maior. E o servir, essa coisa do ouvir, eu preciso também saber comunicar aquilo que eu estou. Este consumidor que nós temos hoje é extremamente bem informado, e nós somos consumidores muito bem informados dos nossos direitos e os deveres. Amanhã uma das palestras no fórum trata sobre abuso de reclamação.
A gente precisa falar disso, sabe, Albert? Então, por que não é no Brasil tão importante? A gente precisa rever o que é que nós entendemos e compreendemos do conceito do que é servir. Ótimo. Roy? Bom, acho que falar por último aqui depois desses dois fica difícil, mas eu vou concordar e tentar sintetizar um pouco de uma outra visão que é alinhada com o que o Mate e a Vivi falaram, que eu acho que o brasileiro, ele espera ser mal atendido. Ele espera que vá acontecer alguma coisa, que alguém vá trapacear ele. E talvez pela nossa herança cultural, enfim, a maneira como o Brasil virou o país e foi se desenvolvendo, o povo ele é defensivo. Em ser defensivo, ele também não ele não estende a mão na hora de ajudar, porque até vamos puxar esse gancho que a Vivi falou. Se o consumidor está ligando, eu acho que talvez ele possa estar querendo passar a perna. Primeira coisa que passa na cabeça de todo mundo. E as empresas, em vez de olhar para isso e falar assim, que nem o Mate deu exemplo de empresas que estão fazendo e vai ser a tendência cada vez mais de olhar o atendimento como uma oportunidade, como uma vitrine, que nem o Pedro falou, como a linha de frente, como o mais importante, as empresas ainda estão engessadas naquela visão, não, manda para análise, vamos analisar o caso, vamos ver, e isso vai cada vez mais entrando nas pessoas e na cultura de cada empresa. Então, se a empresa ela tem um processo longo, e isso vai se repetindo, o atendente ele já sabe que ele não vai resolver aquele problema para aquela pessoa. Então, ele não faz um esforço. E eu acho que isso vai mudar, porque o poder está mudando. Por mais que a nossa cultura ela não vai mudar tão rapidamente, essa nova geração, o acesso que se tem à informação, os fóruns de discussão, como o Pedro falou, que hoje são talvez mais focados em problemas ou em reclamar de um produto, vão se tornar fóruns de ajuda, fóruns de elogios, fóruns de resoluções de problema entre pessoas, e isso é o que vai permitir que as marcas criem fãs em vez de simplesmente clientes. E eu acho que isso vai ser empurrado cada vez mais pelos consumidores, porque os consumidores vão demandar. E acho uma coisa que é interessante, só para finalizar, o Brasil é um dos países que tem as leis de proteção para o consumidor mais rígidas do mundo. Muita gente não sabe disso. Nos Estados Unidos, onde você pode ir devolver sem nota, ninguém te pergunta nada, isso não é lei. Isso é uma opção do lojista, porque ele entende que aquilo lá, que na verdade, em essência, é uma parte do atendimento, é um ganho para ele e vai levar ele para um outro patamar. Então, eu vou fazer, o concorrente vai fazer também uma hora, mas enfim, são as empresas que estão elevando o nível de qualidade, de serviço. E aqui a gente tem o governo para se preocupar. E acho que piora ainda mais, porque o atendimento, esse relacionamento, ele fica refém de uma coisa do governo. Então, mas eu estou atendendo o Código de Defesa do Consumidor. Mas o seu atendimento está um lixo. Não, mas estou atendendo, estou lá, ninguém pode me multar. Estou seguindo as regras. O Procon não vai multar, né? Então, acho que esses são alguns dos motivos aí. Uma coisa que o Mate falou, que a gente ouve pouco, é transformar a central de atendimento numa central de receita e não numa central de custo, né? Geralmente, quando a gente fala de atendimento, acho que a maioria das empresas coloca a central como um custo. E aí um dado legal, esse ano a gente entrevistou muita gente, a gente contratou bastante gente na NeoAssist. Eu até escrevi um artigo sobre isso. E uma pergunta que eu sempre faço se a pessoa está feliz com a operadora de celular, né? E 97% fala que não. Tem uma que é a campeã, não vou falar qual que é, mas tem um gancho aí. Mas assim, e aí a pergunta que eu faço é assim, você estaria disposto a pagar 20% a mais
para ter um atendimento com qualidade da companhia, e todo mundo fala assim, é unânime, 100% fala sim, eu pagaria 20% a mais. Então, a oportunidade não é perder um cliente, é deixar de ganhar uma receita, porque poderia hoje existir uma empresa de celular cobrando 20% a mais e ganhando essa receita adicional, né? O que vocês acham? Eu pagaria os 20% feliz, desde que tivesse um serviço, né, adequado, um atendimento adequado, que tivesse de fato um serviço de comunicação, que de vez em quando ele fica mudo, né? Assim, isso que quando você precisa ouvir a voz do outro lado, vai cair naquilo que o Janot tanto reforçou aqui, nos 13 milhões de views do comediante lá gritando Judite. Pagaria feliz. Alguém quer fazer alguma pergunta do público? Espera aí. Bom dia, obrigado pela palavra. Eu sou o Pablo, trabalho na máquina de vendas. E a gente é um grande varejo, né? E eu vejo minha posição como cliente, né? Quando eu faço minhas compras online e tudo mais, eu vejo um descaso muito grande do grande varejista, mas eu não sei nem se é porque ele está querendo aquilo, né? Eu vejo uma desconexão muito grande entre o que ele quer passar como um melhor atendimento, como a nota que ele tem no Reclame Aqui, como a posição que ele tem de responder, né, de ser responsivo nesse ponto com o cliente, mas eu não vejo realmente os casos mais cascudos sendo resolvidos com facilidade. Eu mesmo tenho um caso que está sem resolver aí há uns 4 meses, né, e aquele negócio, só posso ser atendido em horário comercial e eu tenho que estar em casa para ser atendido, só que horário comercial eu trabalho e não posso ser atendido, então entra numa roda da miséria que fica sem solução, né? E eu acho que todo mundo já passou por isso também. Mas eu acho que o que pega mesmo é essa relação, ela não ser muito mais fiel do que se mostra versus o que acontece de verdade, né? Então eu acho que a gente, quando se coloca no lugar de cliente, né, não só atendendo, né, como nós todos atendemos, mas quando somos atendidos, fica faltando um pouco assim, por parte da empresa, né? E poxa, quantas vezes eu já não liguei, fiquei 30 minutos na linha, não fui atendido, pede para ligar de novo, você liga de novo, transfere para outra área, fica num ping-pong danado com você na linha, passa para um setor, passa para o outro e nada se resolve. E é uma situação que eu acho que tem que ser sanada de fato para a gente poder ter uma qualidade de atendimento também. E, poxa, a gente está aí com tanta plataforma boa, né, como o Reclame Aqui, o consumidor.org. Então, a exposição está aí para quem quiser fazer, né? Eu acho que é isso, essa lição de casa que todo mundo tem que buscar completar, né? É isso. Eu acho que esse é um ponto muito válido. Acho que nesse sentido, investir em plataformas, investir na linha de frente certa, ter o time em casa, ter todo mundo alinhado com a visão da empresa, isso é super importante. Mas eu acho que um ponto importante. Um ponto que acho que no combinado, adicionando um pouco ao ponto do ROI, comparando com o mercado lá fora, você tem uma complexidade muito maior operacional aqui no Brasil do que você tem nos Estados Unidos, do que você tem na Europa. Se você olhar a complexidade da logística, por exemplo, complexidade operacional como toda, você como varejista, aqui você trabalha com uma malha de 30, às vezes 50 transportadoras para atender o nível nacional Brasil. Então, às vezes, para conseguir a informação certa, demora muito mais tempo, consequentemente, se fica muito mais tempo na linha como cliente. Então, eu acho que para ter um atendimento de excelência mesmo, para ter um atendimento que vai agradar o cliente, as empresas têm que fazer muito mais do que só colocar uma plataforma. Tem que ter toda a informação que alimenta essa plataforma também. Então, uma das coisas que a gente está fazendo na nossa empresa é que a gente está tentando trabalhar cada vez mais próximo das transportadoras, de todos os parceiros,
terceirizados para conseguir integrar melhor e conseguir a informação certa de uma maneira mais ágil, porque, em fim das contas, o melhor atendimento do mundo não serve nada se você não conseguir passar a informação certa e uma resolução para o cliente final. Então, acho que um ponto que não deixa de ser, apesar de tudo que a gente comentou aqui, no sentido da cultura do brasileiro ser muito exigente, que já chegar com uma atitude de querer arrumar briga com a empresa, acho que tudo isso é válido, mas acho que a empresa também está lidando com uma complexidade extremamente maior do que deveria. Mati, um dos motivos que eu te chamei aqui é porque você obviamente não é brasileiro. E eu queria a sua visão, o que acontece fora, na Europa, nos Estados Unidos, em relação ao atendimento especificamente, que você vê como um diferencial com o que a gente exerce aqui no Brasil. Tem alguma coisa, algum ponto que você acha que, nossa, lá eles destoam muito porque eles fazem isso muito melhor que a gente poderia estar fazendo, ou a coisa é parecida? Eu acho que o primeiro ponto é o que já mencionei, essa questão de enxergar o atendimento como linha de frente, como centro de receita mesmo, enxergar como parte da área comercial, como parte do marketing, deixar o atendimento realmente integrado com as outras áreas, principais áreas das empresas, não enxergar o atendimento como núcleo que fica no operacional, que fica lá resolvendo o problema. Não, o atendimento tem que estar na mesa quando você está fazendo as maiores decisões estratégicas da empresa. O atendimento tem que estar alinhado com as maiores campanhas de marketing, com as maiores ações que o comercial da empresa faz. Acho que isso é uma coisa que é bem diferente lá fora daqui. E acho que um segundo ponto vai nessa linha de operação. As operações lá são mais simples, mas a regulamentação de tudo isso é mais simples também. Então, você tem uma meritocracia muito maior no mercado, as empresas, você enxerga as empresas se destacando, indo além do que o mercado faz. Eu acho que aqui todo mundo vai se escondendo muito, o consumidor vai se referindo ao Código de Defesa do Consumidor e as empresas vão se escondendo atrás dos termos de uso. Eu vejo isso muito aqui no mercado, justamente porque é um mercado altamente regulamentado. E essa regulamentação faz o que todo mundo vai jogando esses termos um contra o outro. Não vira uma relação natural, né? Exatamente, não vira uma relação natural, uma comunicação aberta, uma comunicação meritocrática entre as empresas, meio que uma competição aberta. Meio que o termo de uso que se colocou nos seus termos lá vai definir se você vai fazer o reembolso para o cliente ou não. Lá fora é muito mais meritocrático nesse sentido. Se você quer fidelizar aquele cliente, você vai investir nesse cliente e você vai ser muito mais criativo para atender aquele cara de uma forma fora da curva, né? Tem um livro legal lá do fundador de uma empresa que chama Zappos, foi vendido para a Amazon. Eles falam muito sobre isso, atendimento de excelência, surpreender o cliente. O cliente fica muito chateado, essa empresa lá, eles fazem coisas meio que completamente loucas, mandam pizza para a casa do cara para agradar e surpreender o cliente, e além da resolução. Realmente surpreender o cliente, porque isso é que vai fidelizar o cara, que vai aumentar a recorrência das compras dele e, consequentemente, vai aumentar a receita no longo prazo. O regulamentador lá é um mercado, né? Não precisa de uma lei para isso. Se ele não fizer, o concorrente faz. É a lei da meritocracia, do mercado. Ô Vivi, eu sei que você tem ótimas experiências de atendimento aqui no Brasil. Eu queria que você contasse algumas para a gente. A gente tem aqui atrás também, está aqui, né? A gente tem uma área que a gente chama de Open Mic, que a gente quer que vocês vão lá e contem bons casos de atendimento aqui no Brasil. A gente vai fazer uma coletânea desses bons casos e a gente vai querer divulgar isso. Porque geralmente a gente fala muito em reclamação, reclame aqui, reclamão. A gente quer fazer uma coisa diferente, a gente quer trazer boas experiências. Então eu queria que você contasse algumas aí pra gente, ou uma muito marcante. Vou contar uma. Primeiro, parabéns pela missão que você se colocou de relacionamento. Adorei a sacola. Ali, relacionamento sem barreiras. Atender, a gente atende qualquer um. Você diz, oi, tudo bem, educação tem que fazer parte. Isso não é negociável. Cortesia, respeito. Isso faz parte de qualquer interação
entre humanos, sabe assim. Relacionamento, eu preciso conhecer a pessoa. E aí tem cases bacanas, desde serviços, e tem cases ruins. Por um acaso, vou pedir licença poética, Cristiano. Bom, tem uma marca de sapato que todo mundo sabe. Todo mundo é muita gente, mas quem me acompanha aí pelas redes sociais sabe que eu sou cliente dessa marca há mais de 10 anos. E tudo que eu calço é desta marca. Literalmente, a ponto de causar ciúmes. Por um acaso, o sapato que está no meu pé veio da Paquetá, de Porto Alegre, justamente por conta disso, viu? O Edson disse que precisa substituir o amor, ou então distribuir o amor, sabe, Cris? Eu estou citando porque ele está aqui. E nesses 10 anos eu nunca tive problema nenhum com um sapato dessa marca. Eu tenho sandálias desta marca, demais dessa época, que eu não vou cuidando dela com muito carinho, e de vez em quando eu ainda peço, olha, faz uma releitura deste modelo aqui, porque ele é maravilhoso. E aí eu tive um problema que uma sandália que eu comprei para usar no evento ano passado, geralmente eu procuro um conforto para usar no fórum, que uma média de quilômetros que eu ando por dia, em um dia do fórum, fica entre 12 e 15 quilômetros, entre as 6 da manhã e às 6 da tarde. Então, preciso de sapatos que suportem este tipo. E aí, essa sandália que eu comprei, mega confortável, me soltou o solado. Nunca tinha me acontecido isso. Fiz um e-mail, assim, das coisas, não no sentido de, eu quero uma de volta. Não, não era isso. O e-mail era preocupação realmente, porque a qualidade até então sempre foi ímpar e continua sendo. Eu só queria contar que deve ter tido um lote onde no meio da linha de produção possa ter passado alguma coisa. Era só isso que eu queria. Não fui para reclame aqui, nada, até porque 10 anos de relacionamento por causa de uma coisa, não é assim, né? Mas a gente compartilha. E aí, para minha surpresa, virou-se um mundo das coisas, apareceu o Cris, apareceu uma outra pessoa, enfim. Vou resumir, fui levada para a loja da Oscar Freire, eles verificaram o lote, e o que foi surpreendente, todo esse processo de interação, porque eles realmente olharam para dentro na linha de produção, para ver se tinha realmente uma falha, e foram me contando isso, né? Aí no final, lá nas contas, ok, trocaram a sandália. Mas não era, sabe, assim, o intuito não era, vou levar vantagem porque eu quero uma sandália nova, né? Não era isso. Já tinha passado os 30 dias de garantia, era só uma preocupação, mas todo o processo de interação com essa marca foi feito de forma transparente, honesta, em cada etapa. Inclusive, com predisposição que se houvesse uma falha, desculpa aí, foi mal, não foi a nossa intenção. Então, acho que esta transparência, o respeito ao usuário, isto é primordial em qualquer problema que a gente tem, né? Então, parabéns aí, equipe da Arezzo, equipe de atendimento. Deixa eu contar o feito do que é. A gente anda o Brasil inteiro, Albert, e aí a gente passa por uma série de hotéis, né? A gente lida com uma multidão de prestadores de serviços que são, assim, surreais. Tá? Vai desde o garçom, a segurança, o bombeiro, a CT, no caso do fórum, a defesa civil, o médico, vocês, o Albert, né, que vai estar lá. Eu preciso surpreender essa figura todos os anos, né, quando ele entra naquele pavilhão, ele precisa... Isso é um exercício diário. Quando eu vou para um nível de hotel, eu quero o chuveiro funcionando, né, não, pessoal? E aí tem uma rede, e o microfone também. E aí tem uma rede que vai estar uma pessoa amanhã no palco, porque foi uma surpresa assim. A gente é tudo cronometrado. A minha vida é igualzinha a de vocês, literalmente cronometrado. Numa dessas do evento, eu tinha que tomar um banho. E eu fico na montagem do evento até o último minuto para que diga assim, está tudo pronto. Aí eu vou para o banheiro, vou tomar meu banho, vou trocar de roupa e vou tentar ficar com a cara apresentável para receber vocês. Cheguei no chuveiro, cadê a água? Aí você olha para um lado e fala assim, vamos ligar na recepção, né? Assim, é por onde começam as coisas, né? Falei, agora vai ser bonito. O máximo que vai acontecer é eu ter que pedir para tomar banho no quarto do lado. Espero que o hotel deixe, apesar de eu não estar hospedada no quarto do lado.
E aí liguei assim das coisas. Bom, resumindo as coisas, eles resolveram isso literalmente em 7 minutos e meio. Eu passei para um outro quarto, veio uma pessoa que transferiu, fui tomar meu banho. Quando eu cheguei, o outro quarto, inclusive, tinha flores. Não precisava, eu só queria tomar meu banho. Ok? Assim, então, o que eu gostei dessa coisa do atendimento? Eu disse, olha, vai ter um evento que está aqui no seu hotel, eu preciso estar no palco em X minutos, o chuveiro não tem água, é só nessa unidade ou é neste andar? Simples assim. Né? Assim, né? E realmente era no meu banheiro, tinha um entupimento, eles não tinham percebido, porque o quarto não tinha sido utilizado naquela semana. E aí eles tiveram que fazer uma mudança toda, eu fui tomar meu banho e fui embora. Então, tem que ter essa agilidade e essa predisposição em ouvir e em tentar ajudar na medida do possível, da limitação que a empresa possa ter, mas é preciso resolver, Albert, é isso. Eu acho que uma coisa muito interessante aí que a Vivi trouxe algumas vezes, assim, pincelou, foi uma coisa que o Mandic falou até no Nexus do ano passado, que ele falou assim, o consumidor, quando ele está reclamando, ele está sendo um consultor para você. E as empresas não enxergam isso. As empresas não enxergam que... E de graça, sem cobrar. As empresas, elas querem se defender da reclamação, em vez de ouvir e falar, poxa, isso é uma oportunidade para eu melhorar, esse é um lugar onde eu tenho problema. Igual o Pedro falou, senta no seu call center que você vai e pergunta quais são os problemas que você tem na sua empresa. Os atendentes, eles são a sua ouvidoria na realidade. E os clientes reclamões são seus consultores gratuitos. E as empresas têm que aprender a utilizar isso de uma forma melhor. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender e ter realmente um foco na resolução do problema. E aí o exemplo que o Albert deu hoje, falando dos problemas de atendimento que nós tivemos na NeoAssist, backlogs que cresciam, tempo de resposta muito alto, first call resolution péssimo, enfim. Nós temos a melhor plataforma tecnológica, se eu posso puxar a sardinha, mas não é só a plataforma que vai fazer funcionar. Então, acho que a empresa ela tem que ter uma visão e ter uma vontade de querer fazer aquilo, de querer reconhecer que o consumidor não é reclamão, ele é consultor, não está te cobrando nada, então dê pelo menos o reconhecimento para ele em troca. Eu acho que o caso aí que a Vivi contou da Arezzo é com certeza excepcional. O Arezzo e a Schutz, enfim, todas as marcas têm uma série de ações que já fizeram quando tiveram problemas com clientes, pois, assim, todas as empresas erram, então acho que eles se destacam bem nisso. E o último ponto, assim, o tempo que isso daí demora pode ser reduzido drasticamente se você conseguir dar mais autonomia para a sua equipe. E eu acho que muitos gestores ou diretores têm medo desse negócio de dar autonomia, dar uma verba, às vezes não precisa nem ser uma verba de produto, às vezes, assim, dar autonomia do operador reconhecer o erro e não se esconder atrás dos processos. Que nem o Pedro falou, os processos são burros. Os processos não sabem que a empresa errou. O processo está lá para quando a empresa está fazendo certo. Então, dar essa autonomia é muito importante. E aí isso acontece de vários jeitos, desde uma autonomia para se tratar de uma forma diferenciada, olha, nós erramos, vamos olhar, etc., até uma autonomia de, olha, enquanto deu problema no seu produto, enquanto você precisa usar a sandália amanhã, enquanto você manda para nós, para analisarmos, nós já vamos te mandar uma outra. Essa é um outro tipo de autonomia. E que nem o Pedro falou, os casos de abuso tendem a ser poucos comparados com a fidelização que você vai ter dos clientes. Então, o aumento que você vai ter de receita é muito maior do que o custo que você teve para repor um produto que talvez não tenha uma falha, mas provavelmente tem, porque em geral somos boas pessoas e não estamos querendo roubar todas as empresas.
A gente, no mês passado, a gente ouviu uma palestra. Quem conhece a história do sorvete de baunilha? Com a Chevrolet, né? Sabe qual que é? Eu vou contar para vocês porque é bem interessante, mas foi em 1960 e alguma coisa. Um consumidor comprou um carro da Chevrolet e mandou e começou a ter problema no carro e mandou uma carta para a Chevrolet falando: escuta, toda vez que eu vou comprar um sorvete de baunilha, o meu carro não funciona. Eu paro para comprar um sorvete de baunilha, meu carro não funciona, mas quando eu compro um sorvete de chocolate, aí funciona, ou vice-versa, ao contrário, de outro sabor aí funciona. E aí os engenheiros pegaram a carta e começaram a rir. Falaram: o cliente é idiota, olha isso. O que tem a ver o sorvete de baunilha com o carro ligar? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o cliente foi, mandou 1, 2, 3, 4 cartas, falando: toda vez que eu vou e compro sorvete de baunilha não dá problema, e qualquer outro sabor dá problema. Vice-versa. Até que passou um diretor da empresa e viu o pessoal no café rindo do cliente, chamando o cliente de idiota. Falou: que idiota, ele falou do sorvete, o que tem a ver o sorvete com o carro? Resumo da obra: o diretor pegou o melhor engenheiro, falou: vai até o cliente e vê o que está acontecendo. Ele foi a contragosto e acompanhou a rotina daquele cliente. E aí ele percebeu que a rotina do cliente, quando ele parava para comprar o sorvete de baunilha, era uma decisão rápida, e quando ele comprava de outro sabor, a decisão ela era demorada, porque podia ser chocolate, podia ser morango, podia ter caldas, e isso influenciava no tempo que o carro ficava com o motor desligado, e para ele poder ligar de novo tinha um tempo que impedia que ligasse. Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente tem o costume de achar: o cliente, aquele idiota, está reclamando de tal coisa, está falando aquilo, ele não sabe o que ele está falando, mas na verdade tem um fundo. Às vezes o cliente não sabe se expressar. Para ele o problema era o sorvete, era o de baunilha, o de chocolate ou de morango. Ou nós não sabemos entender. Ou a gente não sabe entender muitas vezes, a comunicação que é falha. Isso é super importante para a gente pegar como exemplo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Opa, bom dia. Meu nome é Rodrigo, também trabalho na máquina de vendas, né? Trabalho na linha de e-commerce. E a gente, né, viu o Pedro Jano falando muito sobre cliente, falando muito sobre quem de fato é o seu cliente. E uma das coisas que eu tenho percebido, eu fico me perguntando muito, até por conta que a máquina de vendas é uma empresa que ela tem um atendimento muito grande, né, por ser, enfim, uma varejista grande e tudo mais. E o que eu tenho percebido, não só lá, mas eu percebo em vários lugares, é assim, o porquê que a gente fala muito sobre o cliente, fala sobre plataforma, fala sobre essa questão de melhoria, a gente fala sobre o lance de você, por exemplo, o cliente ele estar disposto a pagar 20%, 30% a mais por um serviço. E isso é verdade, né? A gente tem experiências, pelo menos eu acabo me pegando em situações das quais eu sou bem atendido e isso me surpreende, coisa que não deveria, porque eu acho que isso deveria ser algo, o mínimo esperado, né? Quando você vai para algum lugar, e eu acho que quem faz esse mínimo ali, realmente onde acaba pegando fora da curva. Mas o que eu até quero perguntar, o que eu ainda me questiono muito, as empresas, quando a gente fala hoje de linha marrom, algo que, por exemplo, o Pedro citou, e a gente parte para uma linha de atendimento, um frontline de CRC, ou hoje em dia com atendimento online, né, onde você faz o atendimento através de Reclame Aqui, mídias sociais, enfim. O que eu percebo muito é que as empresas, elas de fato não investem nisso, que é o que foi citado, né? Até por vocês enxergam isso como um centro de custo. Eu percebo, por exemplo, hoje muitas linhas de CRC, de atendimento, onde você faz transferências de inúmeros call centers, um deles principalmente terceirização, onde você tem um custo muito mais barato, onde você tem um turnover de pessoas muito alto, né? Onde você de fato tem uma limitação, né? Você acaba limitando essa linha de atendimento. E eu de fato eu sei que a gente olha para o cliente como um todo, mas eu tenho, pelo menos, posso estar totalmente errado, mas eu ainda tenho na minha cabeça que, o nosso primeiro cliente, de fato, é o nosso funcionário, né? Eu acho que o nosso primeiro cliente, talvez até tentando ir para a linha que o Pedro comentou, é o nosso funcionário. E eu vejo que, às vezes, a gente a visão do cara que está lá de cima, do
de um diretor, de um gerente, de um CEO. Eu sei que ele olha para um monte de fatores e, óbvio, toda empresa ela é voltada para lucro, sim, porque é o que paga a conta, é o que, né, gera cliente, é o que, enfim, dá o salário para todo mundo. Mas o que eu quero perguntar, na verdade, assim, a gente fala sobre um cliente estar disposto a pagar 20%, 30% a mais em um serviço ou em um produto ou para ter uma experiência melhor. Mas o porquê que hoje, ao invés da gente pensar em investir 20%, 30%, 40% a mais nessa linha de frente, a gente pensa em redução nela? Bom, vou te dar a minha visão com relação a isso. Não é a certa, ok, pessoal? Não é verdade assim. Mas é o meu entendimento de tudo isso que você está falando. Vou fazer uma analogia para tentar explicar. Atendimento é água encanada. Você não quer saber por onde que os canos passam dentro da tua casa. Você quer abrir uma torneira e sai água limpa. Se puder ser uma torneira de água quente numa época de frio como essa em São Paulo, melhor ainda. Isso não dá voto dentro das empresas. Por isso que as pessoas, quando ele fez uma pergunta aqui, se o atendimento era ouvido, poucas pessoas levantaram as mãos. Eu só lembro que existe o cliente quando o meu CPC e o CPA vai parar lá na Lua, e eu preciso fazer com que esse cliente volte e me compre, nem que seja um imã da geladeira. Aí eu lembro que tem um cliente. E isso, essa coisa de ser água encanada, por que eu estou dizendo isso? Atendimento para mim hoje, gente, assim, para mim não, sempre foi assim. É algo que tem que permear tudo dentro da empresa. Você vai criar um produto novo, chama a área de atendimento. Você vai mudar de área, chama a área de atendimento. Você vai pensar a campanha, não sei do que das quantas, chama a área de atendimento. Esta pessoa é que sabe quem é a Viviane Vilela. Não adianta essa fala bonita e não está mais funcionando, esse discurso não está colando mais. O que ele estava dizendo aqui das redes, dos negócios, as marcas precisam aprender a conversar. Conversar, eu converso com gente, sendo gente. Não dá para ser discurso oco, sabe assim? Precisa ter autenticidade, mesmo que seja para dizer não, sabe assim, para algumas coisas e posicionar. Mas eu preciso ter isso. Isso é tão água encanada na minha cabeça que é igualzinho internet. Quem de vocês aqui, quando você chega num hotel e a pessoa fala assim, olha, você pergunta assim, tem Wi-Fi? Ele diz, só na recepção. Aí você fala assim, e no quarto? Ele fala, olha, custa R$40, 12 horas. Aí você volta para ele e fala assim, quanto é que eu pago pela água para poder tomar o banho e a energia que eu vou ligar a televisão? Vocês perguntam? Porque eu pergunto. E aí a pessoa fica olhando para mim. Atendimento é água encanada neste sentido que hoje numa cidade igual São Paulo, a internet ela precisa vir cobrada na diária, igualzinho eu pago a água para tomar banho, eu pago a luz. O atendimento é o todo. Então assim, nos meus tempos de 8 anos do Sebrae, tinha diretor que chegava para mim e dizia assim, mas você não quer sair do atendimento? Eu falei, o atendimento é o motivo de existência do Sebrae. O atendimento é o motivo de existência do e-commerce Brasil. Sabe assim, sem isso, sem informação, sem conhecimento, nada muda. Onde é que está o conhecimento? Em quem cria campanhas sem saber para quem ou para mim? A gente viu campanhas esse ano aí nesse primeiro semestre, que eu tenho certeza que foram criadas, gastaram-se fortunas em marketing, mas o cliente não foi ouvido. A área de atendimento não foi ouvido. Teve um que teve que devolver prêmio em Cannes. Por quê? O atendimento daquela empresa, cuja agência representa, em nenhum momento foi chamado para discutir sobre aquela campanha. Atendimento é água encanada, gente. Eu não quero saber de onde é que veio, mas ele tem que permear tudo, a tecnologia, o fluxo que eu for desenhar do atendimento, o processo precisa ser construído em cima de quem atende. Nós lá no e-commerce Brasil, só para você ter uma ideia, são 8.000 pessoas, tem 7 anos. Sabe quem está treinando eu e toda a minha equipe, que somos 23 pessoas para fazer um evento para 8.000 pessoas. Nós contratamos uma consultoria que treinou as pessoas, que deram treinamento para os funcionários do banheiro do Rock in Rio. Porque se tudo der errado, tudo que eu fizer para vocês amanhã, se o banheiro não funcionar, você vai achar que o evento inteiro foi uma merda. Se o buffet estiver ruim, o conteúdo da palestra
pode estar bom, mas se o ar-condicionado não estiver legal, você vai reclamar que o evento foi ruim. Por isso que a gente contratou essa consultoria, que treinou os funcionários para que amanhã a gente receba vocês da melhor forma possível. Inclusive para dizer não, diante de algumas coisas. Porque tem, tá? Tem não, tá? Assim, com relação a essas coisas. Então é isso, é essa falta de visão. Atendimento não é para ficar debaixo da escada no cantinho. Atendimento é pilar para qualquer empresa. Eu penso no marketing, eu penso no financeiro, eu penso no operacional. Eu penso em tudo, esqueço que varejo é gente. Eu vendo para gente, eu compro para gente. E gente é outro bicho, que demanda que um bicho do lado de cá, sabe? Olhe para mim e diga: olha, Edilaine, tudo bom? Por um acaso ela trabalha agora na minha loja de cabelo favorita. Então assim, por conta de quê? Atendimento. Sou cliente da loja onde ela está, desde o dia 1º de maio de 1990, foi quando eu comprei meu primeiro shampoo na Ikezaki. Tem um negócio que você fala assim: eu podia comprar em qualquer lugar. Podia. Porque atendimento faz toda a diferença. Vivi, nos últimos anos, não foram poucas as vezes que eu conversei com varejistas que estavam começando a operação, que eu ia falar sobre atendimento, falava assim: e aí, o que você está botando de plataforma, né? Deixa para lá o atendimento. Eu falei assim: mas espera aí, quanto você está gastando em marketing? X milhões. Em estoque? X milhões. E o atendimento? Deixa o cliente vir. Eu falei: mas na hora que ele vier, ele vai ser mal atendido, ele vai embora. Deixa ele vir. Esses são os que vão aprender quando tomar porrada. A gente fez uma pesquisa e o atendimento para mim é uma paixão, é causa, sabe assim. Eu vou mostrar esse número amanhã lá no fórum. Vou compartilhar aqui de coisa. A gente sempre pergunta quais são os canais de atendimento que as pessoas mais usam, né, Albert, assim. Mas dessa vez eu fiz uma pergunta diferente, né, com relação ao atendimento. Mais de 70%, eu estou falando de clientes da nossa base, da base do sistema Sebrae. Cara, isso é um Brasil, se a gente for pensar. 73% dessa base nunca tiveram um atendimento decente. E aí eu fiz uma pergunta embaixo: quantos voltaram a comprar nestas lojas? Ok, a geladeira eu não troco todo ano, né? A linha marrom, o sofá eu não troco todo ano. Mas eu posso ir lá comprar a tua panela de pressão, eu posso comprar uma batedeira nova, eu posso comprar uma série de coisas novas lá na tua loja. O atendimento, 43% das pessoas que foram atendidas e a loja não tem nenhum programa de fidelização, ele voltou a comprar por conta do atendimento. E aí você pensa assim: eu tenho um absurdo, eu gasto um caminhão de dinheiro para levar 100 pessoas para a loja, 1,5 converte em vendas, e a hora que essa 1,5 dá errado, eu ainda mato o sujeito lá na ponta. A hora que eu preciso dar voz para aquilo, todo aquele investimento, a palavra educação, o Google vai dizer isso amanhã, está custando R$100 o clique. R$100, um clique. Não estou falando uma venda, um clique. Isso é insano. Isso é insustentável para qualquer negócio. E no digital, se eu não tiver uma voz coerente com o que eu digo que eu sou, você tem um CEO, que eu sou fã. Você tem um empreendedor que criou, que deixou uma mensagem que me fez chorar no palco do E-Commerce Brasil, quando ele diz que vendedor de sapato precisa servir, e ele se ajoelha, e é verdade, para mostrar o sapato. Cara, isso tem uma profundidade fenomenal se eu trago isso para o lado do atendimento. Como é que eu boto debaixo da escada, Albert? E aí, só reforçando aqui, eu tenho alguns dados, mas um deles é uma pesquisa que saiu no ano passado, que ela fala assim, que uma vez que o consumidor larga uma marca, 4 em 5 nunca mais volta a fazer negócio com aquela marca. E o 1 que volta, em 60% dos casos, ele vai ser muito menos fiel àquela marca do que ele seria num primeiro relacionamento. Então, é muito sério isso que a Vivi está falando, ainda mais aqui no mercado digital. O Mate sabe quanto custa trazer um cliente para a loja e, assim, o quanto que a gente pode perder de dinheiro não atendendo bem aquele cara. Quando ele chegar no nosso site e, de repente, a gente não tem uma central de atendimento, não tem um canal disponível, o prejuízo é enorme. Assim, é quase incalculável, né? E eu vou um pouco além disso, porque para cada cliente que chega até você para reclamar, deve ter 4, 5, 10 clientes que nem vão até você
o cliente vai estar insatisfeito, mas ele nem vai chegar a reclamar. Então, eu acho que o prejuízo vai muito além daquele cliente que chega até a tua porta para reclamar. E eu acho que questões como fila de atendimento, fila nos canais, tempo de atendimento, o tempo real que você está disponível para o teu consumidor final, eu acho que muitas empresas não pensam de uma maneira suficiente sobre isso. Uma das coisas que a gente, por exemplo, recentemente descobriu, analisando os nossos dados, nos horários de pico, todo mundo entende que tem os picos e baixos ao longo do dia. Porém, se você vai um nível mais para baixo, você não só olhar o volume de pedidos ao longo do dia, você olhar quanto de valor aquele cliente traz na vida dele, você olha o lifetime value daquele cliente. No nosso caso, a gente descobriu que muitos clientes muito valiosos compravam fora do horário do expediente, fora do horário que o atendimento nosso estava funcionando das 8 até as 6, das 8 às 7. Então, você tem que se adaptar às necessidades do teu cliente. Agora, a gente virou isso até as 10 da noite. Então, agora, a partir do mês que vem, a gente vai estar atendendo todos os clientes das 8 de manhã até as 10 da noite. Porque acho que muitas vezes falta uma visão sobre a necessidade real do cliente e quantos clientes você está deixando de atender. Porque o cliente que reclama mais alto, fala mais alto, às vezes é o cliente que talvez você não tem que se focar, você tem que se focar no cliente que você está deixando de atender. Legal. Última pergunta, alguém, pessoal? Bom dia, meu nome é Fábio Luiz, até agradecer pelo evento, que eu até nesse ponto eu queria até colocar dessa dificuldade, né, do atendimento, que o evento que você está fazendo de repente é uma gota no oceano no que a gente se refere ao mau atendimento. Aí eu queria saber de vocês, em especial Viviane, essa cultura, vocês veem alguma coisa no fim do túnel que isso possa mudar, até dando um exemplo de um mau atendimento, de, por exemplo, TV fechada, na qual eu sofri isso, comprei com uma TV, com um canal, e aí quando eu fui mudar, eu fui mudar pelo mau atendimento, só que esse mau atendimento era um padrão, então o outro canal que eu acabei comprando tinha esse mesmo padrão de mau atendimento. Então, vocês enxergam alguma coisa no fim do túnel para que essa cultura, como ele colocou, em outro país é dessa forma, mas aqui no Brasil sempre vai ser assim? Vocês veem alguma coisa para estar mudando isso? Bom, nós enquanto E-Commerce Brasil, nós sempre procuramos trazer esta pauta do atendimento, dessa mudança de cultura, dessa integração entre o que se diz e o que se faz, dessa coerência, né, dessa importância de não vender preço nem frete grátis, mas de vender serviço e valor, que são coisas completamente diferentes. Então, essa é uma causa que tem 7 anos. Então, assim, todos os eventos nossos, independente do porte, vai ter um momento que a gente vai tratar sobre atendimento, seja com palestra, seja com debate, justamente para poder mostrar de uma forma econômica que isso não é um custo, isso é uma estratégia, tá? Isso é um pilar. Então, enquanto isso eu faço, tá? Assim, vai para o portal. Então, o Albert, de vez em quando, eu dou para ele umas listas de coisas para poder explorar esses temas. Eu vou para um lado jurídico para orientar também o varejista. Olha, cuidado com isso aqui, com relação ao abuso, você pode se resguardar, porque nós temos uma indústria da reclamação, né, e do dano moral para o varejo e para a indústria, principalmente em alguns estados do Brasil. Isso não está certo. A gente precisa mudar uma cultura. Eu agora tenho uma resposta. Tem gente que liga lá, o fórum custa R$2.000. Isso não é um evento qualquer. Não é. Tem gente que me liga e fala assim: eu acho que você devia me dar 8. Eu sou fulano. E aí passa toda uma credencial que depois de 8 anos de Brasília, essa pessoa aqui ficou escolada, que você não tem ideia para poder ouvir credencial. Geralmente eu fico em silêncio, estou craque, sabe, Alto?
e vem com um currículo lá de cima. Eu acho que você devia me dar 8. Com quem que eu estou falando? Eu respondo. Aí depois eu falo, mas é só isso que o senhor deseja? Ele falou assim, olha, eu quero falar com quem decide, porque você eu acho que não decide. Quem é você? Eu adoro essa pergunta. Adoro essa pergunta neste contexto do atendimento. E aí, o último dia foi 8 horas da noite. Essa pessoa queria 12 convites. Eu fiz uma conta, né, de 12 convites, o que significava para aquele senhor, que eu fui colocar no Google. A última indexação do Google dele era de 2003. O cara está atuante no mercado, né? Assim, se nem o Google achou ele, onde é que ele trabalhou, né? Já que ele é uma pessoa tão importante, né? Assim, nesse setor. E aí eu disse para ele, quem é você, afinal de contas? Eu respondi, eu sou Viviane Vilela, mineira, candanga, tia do Murilo e da Malu, filho do seu Elielso e da dona Filomena. Esperei a resposta do outro lado. Aí ele disse, olha, me disseram que realmente você não era fácil de levar. Eu falei, com coisas e propostas da forma como o senhor está me fazendo, eu realmente só posso responder desta maneira. Mas se o senhor quiser conversar, como é que nós podemos juntar o teu conhecimento e a necessidade do mercado, informação em conteúdo, a gente pode começar a conversar e quem sabe até tem as 8 cortesias. Mas o mercado precisa ter uma contrapartida. Esta virada precisa ser feita. Né? Isso precisa ser construído, mas você também não pode chegar, e a gente sabe que tem esse perfil de cliente. Cadê a moça que levantou e falou assim, a gente não é ouvido, não é das coisas, a gente tem esse tipo de cliente e precisa ter bom humor e disposição para poder converter o que começou ruim numa coisa legal, né? E isso é habilidade que você só tem que se enxergar o outro, mesmo quando esse outro parece que não vale muito a pena, né? Mas a gente sempre vale a pena. Então, isso é importante assim das coisas. Vai mudar, mas depende de mim, depende de você, depende do Albert ter esta predisposição junto com ele aqui, de continuar fazendo este tipo de evento, este tipo de discussão, dele continuar escrevendo de noite páginas e páginas e publicando isso nos sites para poder mudar. Sem educação a gente não muda nada. A gente acredita muito em mudança mesmo, nessa mudança. E a gente não vai sossegar enquanto a gente não resolver isso é fato. Assim. Para a gente, o atendimento ele vai virar pilar essencial em todas as empresas, vai ser uma coisa fundamental e o cliente vai sim ser bem atendido, não porque é lei, mas porque ele merece. Isso é fato. E é digno. E acho que, assim, para completar, você perguntou como que isso vai acontecer, ou se vai acontecer. Eu não posso prever o futuro, mas a gente fez um exercício um tempo atrás, onde a gente estava conversando sobre sonhos, sobre o objetivo para a empresa, e aí a gente começou a falar, vamos melhorar o atendimento no Brasil, vamos melhorar o atendimento em e-commerce, vamos melhorar o atendimento para os nossos clientes, através das nossas ferramentas, tecnologia. E aí eu o Albert, a Aline, a nossa sócia, alguém falou assim, não, o sonho é melhorar o atendimento no mundo inteiro. E aí a gente falou, bom, então vamos olhar para o oceano inteiro e como é que a gente vai para trás se nós somos apenas uma gota e a gente polui, entre aspas, esse oceano inteiro partindo de uma gota. E eu acho que a resposta é o que vocês estão fazendo aqui hoje, é o que nós estamos tentando proporcionar e carregar a bandeira, porque se vocês levarem um pouco do que a gente está ouvindo, do que a gente está falando e ouvindo aqui, do material que a gente vai continuar divulgando para dentro das empresas de vocês, para conseguirem ganhar cada vez mais voz, para vocês que são diretores, sócios de empresas, deem cada vez mais importância e voz ao atendimento, ao relacionamento, à área de relacionamento das empresas de vocês. Se isso acontecer, vocês estão plantando essas sementes. E quando vocês atingirem um consumidor com esse tipo de experiência, ele vai querer só esse tipo de experiência. O que você falou da má experiência como padrão, porque você trocou de canal e o problema é o mesmo, isso se inverte a partir do momento que você tem líderes de mercados que têm atendimento com excelência. Não sei se a gente vai chegar numa empresa de telefonia muito rápido,
mas com certeza queremos chegar e com certeza queremos que as empresas comecem a mimar os clientes para que os clientes comecem a demandar. E aí essa gota ela vai ter um efeito replicador muito rápido e muito duradouro. Pessoal, a gente está um pouquinho atrasado, eu sei que o cheiro aqui também já deve estar todo mundo com fome. Então eu queria agradecer a Vivi, o Roy, o Mati pelo painel. Uma salva de palmas para eles e vou dar alguns recadinhos.